Agora com o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. E meu amigo Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Noite, vamos lá. Vamos falar agora sobre política brasileira, né? O governo enfrenta dificuldades na relação com o Congresso mais uma vez. E a direita, claro, se aproveita desse momento para se articular para 2026 com o apoio de parte do eleitorado de centro, a tal Frente Ampla, que rejeitou Bolsonaro, mas se decepciona com Lula. Veja na reportagem de Luciana Amaral. No Congresso, uma semana de derrotas para o governo. Somente na quarta-feira, Lula viu os deputados e senadores derrubarem o veto que garantia a saída temporária de presidiários, além de assistir ao naufrágio de mais uma estratégia para criminalizar notícias consideradas falsas, as fake news. Os parlamentares mantiveram o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro a esse dispositivo numa lei aprovada em 2021, numa vitória da direita mais bolsonarista. A taxação dos produtos importados de até $50 ficou aquém do que o governo queria. Da alíquota de 60% que previam líderes na Câmara inicialmente, o projeto passou com um imposto bem menor, de 20%. A resposta do Planalto de que Lula vai se envolver mais na articulação política é repetida e não mostrou efeitos positivos para o Planalto em outras crises. Entre a população, um sinal amarelo da popularidade. Pesquisa Atlas Intel CNN desta semana mostra que na capital de São Paulo, 50% dos moradores desaprovam o governo Lula contra 42% que aprovam. Na comparação com a última pesquisa de abril, houve um aumento de 1 ponto percentual na desaprovação e queda de 4 pontos percentuais na aprovação. O desgaste na imagem de Lula e as dificuldades de articulação política impulsionam a direita no Brasil, que volta a se aproximar dos liberais da Frente Ampla que elegeu Lula em 2022. São justamente as elites econômicas que rejeitaram Bolsonaro, mas não concordam com a linha econômica dirigista do governo, além de duvidarem da constância da política fiscal do presidente. Na última sexta-feira, chamou a atenção um jantar oferecido por Luciano Huck ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com a participação de outras pessoas. Episódios como as tentativas de influência do governo na Vale e a declarada influência na Petrobras, além da falta de um programa claro na política ambiental, são alguns dos exemplos mais emblemáticos que desagradam uma parcela do mercado, frustrada com Lula 3, antes mesmo da metade do mandato. Cristiano, tem vários pontos aí na reportagem do Saulo Tiossi, da Luciana Amaral. Mas vamos por partes, né? Primeiro, a relação Palácio do Planalto-Congresso Nacional. Você apostaria que daqui para 25 e principalmente 26 vai ficar assim? Vai melhorar ou vai piorar para o governo? Caio, bom, eu acho que essa relação ela vai ser uma relação de altos e baixos. Na verdade, a gente viu que já no ano passado, o Lula também enfrentou uma situação difícil no Congresso Nacional e foi por isso que o presidente, por exemplo, teve que fazer troca em ministros do União Brasil, né, no governo, teve que chamar PP e republicanos também para compor a base do governo, justamente para tentar ampliar essa coesão da base aliada, né? Mas isso se verificou que o apoio do governo no Congresso Nacional continuou, na média, praticamente a mesma coisa. E a gente viu no ano passado também, quando o governo foi derrotado em questões importantes, como, por exemplo, a questão da desoneração da folha, que, aliás, se arrasta até agora. Ainda não houve uma decisão, uma posição definitiva em relação a esse tema. O Congresso Nacional aguarda as medidas compensatórias. E aí, quando o governo perde no Congresso Nacional, o que ele faz?
faz? Aciona o Supremo Tribunal Federal. Foi o que fez, por exemplo, na questão da desoneração da folha, é o que provavelmente, é o que já foi feito, né, na questão das saidinhas, por exemplo, também. Então, o Supremo acaba se tornando aí como se fosse uma última instância, né, legislativa para saber se de fato o governo perdeu ou não. Então, essa relação que a gente vai ver daqui para frente com o Congresso Nacional vai ser essa que a gente tem visto aí nos últimos anos, o governo patinando, não consegue evoluir em determinados temas porque há uma natural resistência do Congresso Nacional, e sempre que o Congresso sentir que o governo não está cumprindo acordos, vai mandar esse tipo de mensagem. Ô Daniel, bom, já estamos aí quase na metade, um terço do governo Lula 3. Quando tem uma queda na popularidade do presidente, faça uma reunião ministerial, tudo que vaza da reunião é que o presidente cobrou entregas, que foi para cima, que precisa melhorar a comunicação. Quando tem uma perda grande, derrotas no Congresso Nacional, diz que vai mudar a articulação política, a da vez, né, a informação da vez vazada ali pelo governo e apurada por todos os repórteres políticos é de que agora vai ter reunião toda segunda-feira, coordenação política, Randolfo, Padilha, e isso já vinha sendo feito em algumas outras situações. Ou seja, sempre que tem algum problema, tem uma receita de uma solução que acaba sendo implementada, mas não dá resultado. O que vai ser dessa vez, né? O governo se acostumou com essa situação, vai lidar com essa situação, porque para mim, pelo menos, enquanto repórter político, não me desce muito essa coisa, agora vai mudar, agora vai. Porque o agora vai já teve umas meia dúzia de situações de janeiro de 2023 para cá, de agora vai, que vai mudar isso, vai fazer aquilo, e faz isso e faz aquilo e nada acontece. Queria te ouvir sobre isso. Não te desce, Caio, e nem me desce a tese de que uma solução está em fazer mais reuniões com lideranças do próprio governo no Congresso, no Senado, na Câmara, no Congresso como um todo. Não me parece isso que vai consertar uma situação muito frágil ali na relação executivo-legislativo, que carece de uma estratégia mais clara, de um saber o que se quer. Então, me parece que tem um grupo, ou tem, às vezes, grupos diferentes, em momentos diferentes, que acreditam que o segredo está em fechar uma pauta mínima ali com o Congresso, notadamente na economia, em políticas sociais que são muito caras para esse governo, e apostar nisso. É uma bola de segurança, negociar com o Congresso para aprovação dessas medidas, ok. Isso até deu certo, principalmente em 2023, começou a falhar com a desoneração, com o fim da desoneração que o governo queria em dezembro e não conseguiu e prejudicou muito a sua relação com o Congresso, com seguidas tentativas de acabar, depois com recurso ao Supremo. Mas o importante é que tudo isso parece insuficiente, porque quando o governo perde em todo o resto, e é isso que... Quando você coloca qualquer outra coisa que não é economia e política social, o governo perde no Congresso, isso dá uma sensação muito grande para dentro do Congresso e para fora, para a militância, para a sociedade, para as redes sociais, de fragilidade, de desorganização do grupo. E aí me parece que há alguns aspectos ali que se perderam ao longo do tempo. Cadê a tal frente ampla que o presidente Lula vendeu tanto na campanha? Onde está aquele grupo que foi incorporado principalmente para o segundo turno da campanha? Simone Tebet, Marina Silva, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que já é incorporado na chapa presidencial. Eles estão tendo voz? Eles concordam verdadeiramente com a agenda? Ou cada vez que Simone Tebet, por exemplo, coloca um debate sobre desvinculação de pisos constitucionais, ela é silenciada praticamente pela presidente do PT e por outras vozes. Cada vez que Marina Silva coloca ali uma questão sobre meio ambiente e a Foz do Amazonas, ela é constrangida pelo resto do governo. Então,
esse divórcio de Lula com a Frente Ampla e esse divórcio com uma agenda mais ampla, e onde que isso acontece? Cada vez que o governo vai e sinaliza com Guido Mantega na presidência da Vale, parece que esse divórcio definitivo fica mais próximo. E parece que é isso que não permite ao governo construir uma agenda mais bem-sucedida no Congresso, mas também com a sociedade que o acabou elegendo, por pouco, mas o elegeu. O Cristiano, o Daniel coloca, cadê a Frente Ampla? A Frente Ampla estava se reuniu aqui em São Paulo semana passada, num jantar que, para mim, pelo menos até agora, é o espírito do tempo da política brasileira agora, o jantar com Tarcísio de Freitas, Roberto Campos Neto, empresários que apoiaram o Lula em 2022 para derrubar o Bolsonaro, muita gente chamando de jantar dos arrependidos, inclusive tentando construir uma candidatura de Frente Ampla para 26 contra o Lula, né? É isso que eu queria te ouvir. Você vê já sinais da Frente Ampla que ajudou a eleger o Lula em 2022, buscando um candidato à direita, à centro-direita, para tentar tirar o Lula em 2026? Olha, Caio, alguns movimentos, né, inclusive essa posição aí, inclusive de aliados, a gente percebe. O próprio União Brasil, Caiado, por exemplo, que é do União Brasil, que, diga-se de passagem, tem 3 ministérios, que pode presidir o Senado com o Davi Alcolumbre, o Ronaldo Caiado já sinalizou que a União Brasil não tem base para apoiar, por exemplo, seguir, né, numa coligação, por exemplo, com Lula. Como o Daniel falou, se Simone Tebet também insiste em determinadas agendas que ela não percebe espaço no governo, por que permaneceu no governo? Vai ficar restrita ali a praticamente mandar LDO e orçamento ao Congresso Nacional. Se ninguém manifesta apoio ou se a agenda dela não tem aderência junto ao governo, né? Então a gente percebe sim, e talvez sendo um candidato que não o Bolsonaro, que obviamente que ele tem muito ônus, porque é uma liderança importante, tem muita votação, tem um bônus, né, de ter essa, mas tem o ônus também de acabar dividindo opiniões e algumas lideranças, que fizeram justamente com que houvesse uma aglutinação em torno da campanha do presidente Lula. Então, se tiver um candidato que seja capaz de aproveitar o lado bom de ter o apoio do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, conversar com essas frentes de centro também, acho que a candidatura do Lula vai enfrentar bastante dificuldade. A gente já tem índices aí, né, mostrando que, por exemplo, Lula pesquisas mostrando que Lula seria derrotado por Bolsonaro. Então vai ser uma eleição difícil, embora quem concorre no exercício do mandato tem uma vantagem muito grande, porque tem toda uma máquina a seu favor, né? Haja visto, por exemplo, quando a gente olha os índices de reeleição no país, são sempre muito elevados, né? Então, eu diria que há uma certa frustração, embora ainda permaneça no mercado uma avaliação positiva de que na parte econômica o governo está indo relativamente bem, né? Em outras áreas é que o governo acaba falhando, né? Como, por exemplo, de criar um programa novo. O Lula está sempre olhando aí programas antigos, por exemplo, como reedições de PAC e por aí vai, né? De programas que ele adotou na primeira gestão, quando foi presidente da República. Daniel, o governo tem essa preocupação, está vendo esse movimento da Frente Ampla piscando para os adversários, e se sim ou se não, se preocupa com isso, pensa em mudar algum rumo, fazer alguma correção de rumo ou não? Tudo seguirá como seguiu até agora? O governo tem visto, Caio, o seguinte, né? A análise que se faz é que é um momento que, tradicionalmente, na maioria dos mandatos, você tem uma queda de popularidade mesmo. Depois de um primeiro ano em que você tem ali relançamento de programas, anúncios importantes, ainda mais saindo das urnas com o país totalmente dividido, uma vitória por menos de 2 milhões de votos.
mas você teve esse primeiro ano com anúncios e desgastes. Agora você entra num segundo ano em que as políticas que foram anunciadas ou retomadas ainda não têm uma maturação. Então, por exemplo, um ministro dizia... Quando chegar efetivamente ali, na maioria das mães, na maioria das famílias, por exemplo, a escola em tempo integral, né? Um projeto do governo ali que ainda não está maduro, foi anunciado, não está maduro. Que esse e outros projetos que aí as coisas tendem a ter um efeito rebote na popularidade. É pagar para ver, tem um tempo aí para maturação. Bom, a gente tem só uma última informação, nosso tempo está acabando, que é relevante, que é de agora à noite, que em meio a essa queda toda de popularidade, dificuldade de articulação política com o Congresso, o governo Lula pode enfrentar ainda mais um desgaste na semana que vem, dessa vez com os servidores federais. Nessa sexta-feira, né, hoje, funcionários do IBAMA, né, dessas áreas ambientais do governo, decidiram fazer uma paralisação geral no dia 5 de junho, que é a data em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa decisão veio após uma série de assembleias regionais da Associação Nacional dos Servidores da Carreira em Meio Ambiente, que lidera há 6 meses o movimento por uma reestruturação. E até agora os servidores tinham suspendido as atividades de campo, né, uma operação padrão que vinha acontecendo, e agora anunciaram ali, inclusive mandaram uma carta hoje para a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, para o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, pedindo apoio. Coincidência que no dia 5 de maio, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, o governo federal também planeja uma série de medidas ali, uma série de anúncios, uma série de eventos para comemorar o dia. Mas é mais uma frente de desgaste. Bem brevemente, Cristiano, o que vai sair disso aí, dessa questão dos servidores? Vou pedir muito rapidamente aos dois. Muito rápido, por favor. Cristiano. Bom, Caio, o grande problema disso aí é que está gerando uma série de problemas para várias empresas que têm aí licenciamento. O desmatamento está aumentando justamente por essa greve do IBAMA e a pressão por reajuste desses servidores vai aumentar cada vez mais. Então, aumenta o risco fiscal para 2026. Daniel? O governo Lula sempre adota uma postura de tolerância com servidores com reivindicações. Isso tem origem, obviamente, no sindicalismo de boa parte do partido, inclusive do presidente. E isso reforça a esperança, o sentimento de expectativa dessas categorias todas por algum aceno, por quebrar a resistência do governo em algum momento, num contexto de espaço fiscal limitadíssimo. É uma bomba relógio. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Muito obrigado, Cristiano, por estar conosco. E ao Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília. Muito obrigado aos dois por compartilhar essa sexta-feira, meio do feriado, está aqui conosco.